Olá pessoal, sou Leon Gussonato, serei seu professor de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre as principais fontes de energias limpas e seu funcionamento. Vamos lá? Então o que seria energia limpa, gente? Energia limpa, então, é aquilo que não polui a atmosfera, que não tem combustão, queima de algum tipo de combustível, certo? Um exemplo, a água. A água vira energia? Não, é a força da água. Desde quando o ser humano usa a força da água como uma fonte de energia? Há muito tempo. Né? Moinhos de água, por exemplo, a gente pode usar, pode entender como que eles funcionavam. Né? A água girava uma roda, né? Chamavam de roda d'água, a força da água girava para poder moer algum grão, algum tipo de grão. Muito utilizado na Antiguidade, na Idade Média. Tá? Hoje em dia, consegue transformar essa força da água em eletricidade, certo? Que seriam as hidrelétricas, muito comum no Brasil, nossa principal fonte de energia aqui no nosso país. Como que funcionam essas hidrelétricas? Elas usam a força da água dos rios, certo? Os rios, eles sempre descem, todo rio desce, segue o relevo, e quando tiver algum lugar onde tiver declividades maiores, o ser humano constrói barragens para que nessas barragens a água fique represada na parte de cima e possa descer com muita força por tubulações muito grandes, e nesse processo dela descer, ela vai vir com muita força e girar uma turbina. Essa turbina girando vai ser tratada a energia mecânica. A energia mecânica que nós conseguimos transformar em eletricidade. Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. Outra fonte que também pode vir da água, mas agora não da força da água dos rios, mas sim das marés, é a energia maremotriz. O mar ele não fica parado, a água não fica parada ali, né? Ela se mexe, sobe, desce, tem correntes marítimas, enfim. E nesse movimento que a água tem, a gente pode construir como se fosse hélices ali debaixo d'água que vão girar de acordo com o movimento das marés, né? Com esse sobe e desce das marés ou das correntes marítimas. Isso vai gerar um movimento que novamente é energia mecânica, que nós conseguimos transformar em energia elétrica. É uma das fontes de energia assim, mais novas que nós temos hoje em dia. Pessoal, vamos ver se vocês estão atentos aí, prestando atenção, fazer esse exercício aí pra gente. Existe alguma outra fonte de energia além da água, além da força da água, que não queime combustíveis? Sim. Qual? O Sol. O Sol, na verdade, ele é a principal fonte de energia para a Terra. Se a gente pensar que tudo na Terra, mais de 90% da nossa energia aqui na Terra, do calor, vem do Sol, então ele é muito importante, né? Porque é a partir da luz do Sol que alimentam as plantas, que nós podemos nos alimentar dela. Mas nos últimos anos, com a evolução da tecnologia, a gente consegue transformar a energia do Sol em energia elétrica. Como? Por meio de placas fotovoltaicas, tá? Que transforma essa radiação solar em energia elétrica. Tem uma outra forma também, que são os painéis térmicos, que a gente vai usar o calor do Sol para poder aquecer a água. Muito utilizado hoje em algumas residências, de condomínios, algo assim, até para baratear as contas de luz, as pessoas estão utilizando essa técnica, tá? Qual mais a gente pode pensar? A energia do vento, que a gente chama de energia eólica. Ah, aquela que tem aquelas torres gigantes com umas hélices enormes? Sim, mas antes mesmo da invenção da energia elétrica eólica, nós já utilizávamos a energia do vento. Como? Ué, só a gente pensar, como que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Né? Como que vai ter toda essa conquista, invasão, descobrimento, aí a palavra pode ser um pouquinho complicada, mas como que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Com caravela, certo? Caravelas eram barcos movidos ao quê? Ao vento. Então nós utilizamos a energia do vento há muitos anos. Moinhos de vento, barcos à vela e tudo mais. A energia eólica para a geração de energia elétrica já é um pouquinho mais novo, que são essas torres eólicas que vocês podem ver aí,
que elas são bem grandes, com hélices bem grandes, que giram com a força do vento, gerando energia mecânica que nós transformamos em energia elétrica. Tudo bem? Há também a matéria orgânica. Como assim? O que é matéria orgânica? Ela pode até ser por combustão, mas ela é considerada limpa por quê? Porque ela é o reuso de alguma coisa que seria descartada, que viraria lixo. Por exemplo, madeira, por exemplo, móveis de madeira que seriam descartados, queimados, não iam virar nada, a gente pode usar isso, transformar em biomassa, que vai ser queimado para poder gerar energia elétrica. Tudo bem? Então ela até tem queima nesse caso, mas como ela é um reaproveitamento de algo que seria descartado, nós consideramos como energia limpa também. Por último, a gente pode pensar na energia geotérmica. Lembra que eu falei que o Sol é a nossa principal fonte de energia aqui na Terra? É a principal, mas não é a única, tá? Porque nós temos calor que vem do centro da Terra também, né? Do núcleo, do manto, né? Que gera calor que a gente não sente aqui, tirando algumas áreas de vulcanismo e tal, mas que nós podemos aproveitar em algumas áreas. A gente pode aproveitar esse calor para transformar em energia elétrica também, tudo bem? Aí seria a energia geotérmica. Pessoal, chegamos ao final da aula. Lembre-se, sempre bom consultar os links, tem curiosidades, tem mais informações para vocês poderem aprender ainda mais. E fica essa frase de reflexão. A alegria é a única fonte de energia 100% limpa e 100% renovável. Portanto, pode usar sem restrições e compartilhar à vontade, pois quanto mais se doa alegria, mais se tem alegria. Tiago do Nascimento Maia. Bons estudos!